A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Amados, você está no canal Felisberto Moreira. O nosso compromisso é um compromisso com a vida cristã, com a formação cristã, introduzindo o caráter de Cristo na vida daqueles que querem crescer e desenvolver a sua vida espiritual no aspecto do Evangelho de Cristo. Hoje eu vou trazer um vídeo, um assunto muito magnífico da nossa fé e para nos ensinar como que a salvação ela é processada na nossa vida. Hoje nós vamos falar da regeneração facial, do arrependimento, da convenção e da fé. Então, amados irmãos, o livro de Hebreus, capítulo 3, do verso 8, diz assim: não endureçai vossos corações, como na provocação do dia do deserto. Então muitos pregam que nós mesmos, o homem pecador, que tem que amolecer o seu coração e crer no Evangelho e vir para Cristo. Será que isto mesmo? Será que é a pessoa mesmo? Ele tem condição de amolecer o seu coração e crer no Evangelho? Vamos precisar ler vários textos nas Escrituras Sagradas para nós compreender esse aspecto. Esse aspecto, se o homem dele mesmo, ele tem como ele amolecer o seu coração. Então, Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, pegue por gentileza a sua Bíblia, para nós examinar aqui, para nós sabermos o que significa a dureza do coração, né? Da onde que vem essa dureza do coração? Se o homem dele mesmo, se ele tem como amolecer seu coração. Vamos ler aqui, João capítulo 8, do verso 32 ao 35. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livre? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, entendemos que a dureza do coração, a insensibilidade do coração, ela é causada pelo pecado. E todo aquele que pratica o pecado, disse Cristo, é servo do pecado. Irmão, se a pessoa é servo
O cérebro não tem opção. Ele está debaixo da ordem do seu Senhor. Então ele não tem como ele ter uma opção de ele desejar crer. Por quê? Porque não tem como ele propriamente crer por causa da dureza do coração. E ele está debaixo do poderio do pecado. Vejamos bem que em Efésios capítulo 2, fala que todos estávamos mortos em delitos e pecados. O homem estava morto, bem morto. Primeiramente andava sobre o curso do mundo. Em segundo lugar, estava dominado pelos príncipe e potestade do ar. E em terceiro lugar, andava pelos desejos da carne. Ele estava morto e bem morto. Então, irmãos, vejamos bem, como que a pessoa vai tirar a dureza do coração dele mesmo? Primeiramente, para ele crer, ele precisa estar vivo, ele precisa receber a vida. Agora, vamos ver o que a Escritura diz, deixa bem claro para nós. Quem é que tira a dureza do coração? Quem é que amolece o coração? Se é propriamente o homem, ou é Deus que toma a iniciativa de amolecer o coração? Vamos ler. Ezequiel, capítulo 11, do verso 17 ao 20, e depois Ezequiel, capítulo 36, do 24 ao 27. Vamos ver quem é que tira essa dureza do coração. Se é propriamente o homem, ou se é Deus que toma a iniciativa. Vamos ver, capítulo 11, do verso 17 ao 20. Portanto, diz o Senhor Jeová, hei de juntar-vos do meio dos povos, e vos recolhereis das terras, para onde foste lançado, e vos darei a terra de Israel. Virão ali, tirarei dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações. E lhe darei o mesmo coração, e um espírito porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem meus juízos, execute, e eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus. Esse é o primeiro texto. Agora vamos ver Ezequiel 36, do 24, do verso 24, vamos ver aqui. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei dentre os países, e vos trarei a vossa terra. E espararei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito, e tirarei coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, irmão, primeira obra na salvação que acontece é a regeneração. O que é a regeneração? É o novo nascimento. É a pessoa receber um coração novo de Deus. Então, a regeneração, eu chamo a regeneração parcial, porque esta obra da salvação, ela é complementada pelo arrependimento, pela convenção e pela fé. Então, é aí que se torna a salvação plena. Então, a regeneração, ela tem a missão de tirar o coração de pedra.
é uma figura de linguagem. Coração de pedra quer dizer, é um coração insensível, um coração inerte, um coração que não tem desejo de Deus. É um coração de pedra. Então, quando acontece que a regeneração entra em cena na vida da pessoa, porque, primeiramente, como que a salva acontece? Primeira, pela pregação da palavra. É como está lá em Romanos capítulo 10 e 17. Que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, primeira obra da redenção que vem o homem, primeiramente é pela pregação da palavra. Pela pregação da palavra, é Deus, primeiramente, que dá um passo para o homem, para amolecer o seu coração, para o coração se inclinar para Deus. Entendeu? Quando o homem se inclina para Deus, aí que acontece o arrependimento. Então, o arrependimento vem antes da fé. Isso que eu vou mostrar para os irmãos aqui, não é eu que propriamente estou falando, é o próprio Cristo que falou. Vamos ver Marcos, capítulo 1, verso 15. Me acompanha aí. A sua Bíblia. E aí depois nós vamos ler Atos 20 e 21, que é o mesmo conceito, o mesmo que Cristo fala aqui, em Marcos capítulo 1, verso 15, Paulo também fala lá em Atos, capítulo 20 e 21. Primeiro de Marcos, só para mostrar para o irmão, para os irmãos. Olha aqui, Marcos, capítulo 1, verso 15. Aqui, vamos ler do 14. Depois que foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do Reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Entendeu? Então, primeiro vem o arrependimento, o próprio Cristo falando, e depois que vem a fé. Entendeu? Agora vamos ver Atos, capítulo 20, verso 21. Aqui é Bíblia, é nas Escrituras Sagradas. É o nosso assunto aqui. É tudo dentro das Escrituras, com os respaldos das Escrituras Sagradas. Isso que você tem que fazer. Quando anunciar para as pessoas, mostre os textos, entendeu? Para a pessoa ver que você está pregando verdadeiramente o Evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20 e 21. E testificando tanto aos judeus como aos gregos a convenção a Deus e a fé a nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, irmãos, entendemos bem. A regeneração, ela dá para nós, ela muda o nosso coração. Para quê? Para que o pecador incline o seu coração para Deus. Agora, a conversão é a sequência da regeneração. O novo nascimento é uma parte que acontece entre o homem e Deus. E a conversão é a evidência dos frutos, né? A evidência de uma nova vida que manifesta perante os olhos humanos, entendeu? Então vejamos bem, o que é o arrependimento? O arrependimento
É quando há uma mudança de vida. O arrependimento é uma mudança. É uma mudança de mentalidade. Quando nos arrependemos, é quando reconhecemos os nossos erros e tomamos uma decisão de não pecar mais. Reconhecemos o nosso erro. Aí há a metanoia, a expressão grega para o arrependimento. É uma mudança de mentalidade. Já a fé é uma mudança de fidelidade. O crente entrega o seu caminho ao Senhor, né? Entrega o seu caminho a Cristo. E aí ele vai passar a ser conduzido por Ele. Então, irmãos, quando a pessoa, ele nasce de novo, porque como que o morto vai crer? Não tem como o morto crer. Por isso que lá em Efésios capítulo 2 fala que Deus nos deu vida. Estamos mortos em ofensas e pecado. Primeiro, ele dá, é uma regeneração parcial, porque essa regeneração, ela se torna completa. E embora aconteça tudo numa hora só, mas eu estou explicando aqui de uma forma para todos entenderem, é uma regeneração parcial primeiro, para amolecer o coração da pessoa, e a pessoa se torna sensível a Deus. Ele inclina o seu coração para Deus quando a pessoa é regenerada. Então, essa regeneração plena, ela acontece quando a pessoa depois se arrepende, né? Se converte e crê em Cristo. Então, é uma regeneração plena. Então, irmãos, esta obra de salvação que acontece no homem e na mulher, a parte do novo nascimento, ela não tem participação humana. É uma ação unicamente de Deus. Agora, quando entra a participação do homem, é na parte do arrependimento, porque é ele que tem que se arrepender. Mas como tanto os arminianos, eles defendem que primeiro que acontece é a graça proveniente. É uma ação que vem antes do arrependimento, que vem amolecer o arrependimento. Já os calvinistas defendem que é a ação da graça eficaz. Os verdadeiros arminianos, irmãos, eles não defendem a salvação pelo livre-arbítrio. Eles falam que esta graça proveniente vem para restaurar o livre-arbítrio. Esses são os arminianos mais genuínos. Agora, os outros mais extremados defendem que a salvação é pelo livre-arbítrio. Mas, primeiro, não há salvação sem primeiro Deus dar o primeiro passo para o outro. Nunca aconteceu na história, nas escrituras sagradas e na história da igreja, a pessoa se arrepender, ser salvo, sem primeiro Deus dar o passo para o outro. Porque se Deus não der o passo para o homem não crê. O seu coração de pedra, insensível, o homem se torna inerte, insensível.
não tem desejo de Deus, não se inclina a Deus. Por quê? Porque, primeiramente, é Deus quem toma a iniciativa, quem dá o primeiro passo para amolecer o coração do homem. E aí, quando o coração amolece, automaticamente a revelação de Deus se manifesta na vida do homem. Os seus ouvidos são abertos para ouvir, né? E aí entra em cena o arrependimento, entra em cena o arrependimento, que é o processo da salvação, que se dá no homem, né? Aí entra o homem no cenário, que é ele que se arrepende. Aí ele se arrepende, muda, há uma mudança na mentalidade da pessoa, né? E aí depois ele crê em Cristo. A fé é uma causa instrumental. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos através da fé. É a fé que faz uma conexão com o sacrifício de Cristo. E aí a obra da salvação, ela é plenamente realizada na vida dos eleitos de Deus, do chamado de Deus. Eu estou trazendo esse vídeo aqui, que há um entendimento equivocado, errado, no meio de muitos irmãos que defendem a salvação unicamente pela fé. E este conceito, como nós vimos, primeiro que acontece é uma regeneração parcial. É Deus que dá o primeiro passo. É igual lá em Gênesis capítulo 28, antes para Jacó adorar a Deus. E para ele reconhecer que Deus estava ali, primeiramente Deus revelou para ele em sonho. E ele viu uma escada dos céus à terra e os anjos de Deus subindo e descendo. Ele se levantou do sonho e falou: quão terrível este lugar. Eu não sabia. Este lugar é a porta do céu. Primeiramente, Deus se revelou para ele. Para ele, a hora que Deus se revelou, ele viu que Deus estava no seu ambiente. Então, primeiro, Deus se revelou, para depois ele se conscientizar que Deus estava ali, para ele adorar a Deus. Então, amados irmãos, então a obra da salvação, ela acontece nessas esferas. Primeiro a regeneração, depois o arrependimento, mudança de mente, conversão e depois a fé. A fé é uma mudança de fidelidade. E a pessoa entrega o seu caminho ao Senhor, se entrega a Cristo, né? E a obra plena da regeneração, e a pessoa nasce da água e do Espírito. Lá em João capítulo 3, o verso 2, do diálogo com Nicodemos, com Cristo, fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então o nascimento da água não é nascimento do batismo. A água representa a palavra, conforme está lá em Pedro capítulo 1, verso 23. Sendo regenerado
da semente incorruptível pela palavra de Deus. Conforme está lá em João, Epístola Universal do Apóstolo João, primeira epístola, capítulo 5, verso 7. 3 são que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. 3 são que testificam na terra: o Espírito, o sangue e a água. A água, a palavra, o sangue, o sacrifício e o Espírito Santo. Então, irmãos, a natureza divina, quando a pessoa nasce de novo, é reproduzida nele a natureza de Cristo. Então, aí ele vai agir conforme a natureza que ele recebeu. Este é o novo nascimento. Agora, o arrependimento, ele te leva ao passado para você se arrepender, reconhecer o seu pecado, e aí acontece a conversão, que é a sequência da regeneração. Irmão, trouxe este tema aqui para os irmãos entender com mais amplitude, né, como se processa a obra da salvação. E quando você anunciar o Evangelho para as pessoas, é necessário mostrar como é que esta obra acontece no coração. Porque ser nascido de novo não significa estar numa instituição. Quantos que estão dentro de uma instituição e não nasceu? E não recebeu um coração novo. Quando recebe um coração novo, há uma mudança de vida, uma transformação, como da água para o vinho. Então, fique com Deus, ósculo santo nos vossos corações.